Olá, turma! Chegamos ao final dos nossos tópicos de aprendizagem. Hoje nós estamos ainda vinculados à aula anterior. O tópico 6 trata do parágrafo padrão. Mas nós vimos na aula anterior o tema, o objetivo do tema a partir da sua delimitação. Lembram disso? No universo de significação de assuntos, nós temos um tema, também trazemos uma delimitação do tema, colocamos um objetivo para o nosso parágrafo e vamos agora, então, organizar esse parágrafo na aula 6.2. Parágrafo padrão. Os processos de elaboração do parágrafo tratam da aula anterior, escolha e delimitação do tema, estabelecimento do objetivo para escrever o parágrafo e agora, elaboração da frase núcleo, construção do desenvolvimento e elaboração de frase conclusiva, ou seja, começo, meio e fim. Vocês lembram quem falava isso? De onde nós recortamos? Né? O professor Odenildo Sena fez uma leitura do Comunicação em Prosa Moderna, que é um livro do Otto Moacir Garcia, uma bíblia da nossa área. E ele transformou num livro, né, mais claro, digamos assim, com muitos exemplos maravilhosos, que é o Engenharia do Texto, um caminho, né, para a prática da boa redação. Na aula anterior, nós indicamos para vocês esse livro maravilhoso. Mas hoje, como eu sei que vocês são pessoas bem antenadas, digamos assim, e nós estamos aqui quase nos despedindo, eu vou indicar para vocês o canal do professor Odenildo Sena no YouTube. É muito legal, turma. Ele trata, então, em vários episódios do parágrafo padrão. Hoje, vamos aí ao nosso começo, meio e fim. Depois vocês podem passar lá para conferir. Desculpa, turma. Isso, na elaboração do tópico frasal. Fátima, o que eu tenho que perceber? Que a frase inicial, turma, é a frase núcleo ou tópico frasal. Ele inicia efetivamente a produção do parágrafo. É a frase de abertura do parágrafo, sem perder o norte do que propôs nas etapas anteriores. Vejam aqui nossa imagem, o planejamento, né? Vários papéis amassados, porque a gente pode sempre planejar e revisar o texto. Então, a frase núcleo vai iniciar a produção, é a frase de abertura. Vamos a ela. Garcia afirma, no sentido mais geral, consiste na redação de um ou dois períodos curtos iniciais que encerram de modo geral e conciso a ideia núcleo do parágrafo e que se caracteriza por uma generalização em que se expressa opinião pessoal, um juízo, se define ou se declara alguma coisa. Ora, no sentido mais geral, o parágrafo é aberto por um ou dois períodos curtos. Então, não vou colocar aquela frase longa, lembra? Deixo isso para o desenvolvimento, né? E apresento a ideia núcleo. Como assim? Expressam opinião, juízo. Ah, Fátima, então tem várias maneiras de começar? Com certeza. Traduzirá com toda clareza o objetivo escolhido, evitando a fuga do tema. Você vai conseguir fazer um recorte aqui, ó, no tema que você tiver. Traduzirá com clareza. Lembra da sua bússola, ok? Exemplo 1. A linguagem. Na aula anterior, delimitação, linguagem do corpo. Também lá, estabelecimento do objetivo. Mostrar que a linguagem do corpo é sensual, engraçada e sensível. Ué, Fátima, como eu posso abrir esse parágrafo? Como eu posso fazer a frase núcleo? Vejamos um exemplo. Ela pode ser sensual, engraçada e sensível. Não é a mulher ideal, é a linguagem do corpo. Duas frases já aponta. Ela, eu não sei quem é, porque ela é uma referência, um pronome, não foi dito ainda. Lembra que a gente falou que pode se referir ao que virá?
Ela pode ser sensual, engraçada e sensível. Se você não sabe o que é, a próxima frase apresenta. Não é a mulher ideal, deixou o leitor em dúvida. É a linguagem do corpo. Né? Essa foi muito bem feita. Outro, por quê? Antes da colonização, os índios dedicavam boa parte de seu tempo ao lazer. Agora já é diferente, né? Uma pergunta aí. Por que se dedicava tanto? Ou seja, eu preciso desenvolver o meu texto para responder. Então, simplesmente porque eles dividiam suas tarefas entre si e os produtos do trabalho cooperativo eram repartidos entre todos que compunham a aldeia. Dessa forma, nunca faltava alimento e sempre sobrava muito tempo para aproveitar o dia. O texto está bem conectado, né? Está bem, claro, está bem desenvolvido, porque trouxe uma boa também frase inicial. Então, Fátima, você tem diferentes formas de desenvolver? Pode me dar algumas dicas? Sim, turma. Olha, diferentes possibilidades de elaboração da frase núcleo passam por declaração inicial, definição, divisão, alusão histórica ou omissão de dados identificadores e interrogação. Vejamos o primeiro, é sempre bom o exemplo. A declaração inicial traduz uma afirmação ou negação, cria o compromisso, portanto, de o escritor justificar ou fundamentar a asserção inicial de modo a atingir o objetivo fixado pelo texto. Primeiro, o conhecimento nasceu como uma extensão do corpo para ajudá-lo a viver. Tá vendo? Afirmação, nesse caso aqui, né? Declaração inicial por afirmação. Afirmou que nasceu como uma extensão do corpo. Então, preciso desenvolver essa ideia. Ué, mas como foi? Aí vem o desenvolvimento. O corpo sentiu dor e a dor fez usar a inteligência a fim de encontrar uma receita para pôr fim à dor. O corpo sentiu prazer, o prazer fez usar a inteligência a fim de encontrar uma receita para repetir a experiência de prazer. Esse é o início do conhecimento, foi assim que nasceu a ciência. Né? Então veja que bacana, começou com uma afirmação, ela precisa ser desenvolvida, né? Desdobrada aí ao longo do parágrafo. Outro jeito de começar, vamos lá, definição. Consiste em abrir o parágrafo com uma frase que defina o objeto ou objetos a serem apreciados. Estilo é a expressão literária de ideias ou sentimentos. Pronto, definiu. Agora vai explicar. Resulta de um conjunto de dotes externos ou internos que se fundem num todo harmônico e se manifestam por modalidades de expressão a que se dá o nome de figuras. Vejam, essa relação é bem... Oh, desculpa, turma. Essa relação, eu li a cartela posterior. Essa relação é muito bem feita entre o desenvolvimento e o início. Então, vamos lá, essa definição. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo. Isto é, olha aí a afirmação, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Primeira frase de abertura, então, eu tenho aqui uma definição. O mito é isso, né, e é aquilo. Agora eu vou explicar no meu desenvolvimento. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico, de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação humana. Outra forma de desenvolver foi a que eu li, né? Estilo, a expressão literária de ideias ou sentimentos. De novo, ó, se a definição, né, o é. Primeira frase, eu já apresento essa definição. Então, resulta de um conjunto de dotes externos ou internos que se fundem num todo harmônico, se manifestam por modalidade de expressão, a que se dá o nome de figuras. Eu desenvolvi explicando. Ok? Vamos a uma terceira forma, divisão ou discriminação. Usa-se quando se deseja imprimir maior objetividade e clareza, pois permite um claro direcionamento da abordagem, à medida que fixa os aspectos que serão explorados no decorrer do texto. Olha, aspectos vários. Vejamos como vai iniciar. Há, no mínimo, 3 Nelsons, segundo a classificação dada por Sábato Magaldi.
Olha que bacana esse início. Eu já digo a quantidade, né? Tem 3 Nelson, no caso aí a referência ao dramaturgo Nelson Rodrigues, segundo a classificação de um crítico, Sábato Magaldi. Então, há no mínimo 3 Nelsons. Ora, se eu falei que tem 3, eu tenho que explicar quais são. Então, 2 pontos. O das peças psicológicas, aqui, ó, turma, 1, né? Ele não falou 3 aqui, ó. Então, 1, tá aqui. Que se ocupam do inconsciente dos personagens. O das peças míticas, né? Então, é o segundo. Que mergulham nas sombras do inconsciente coletivo. E o das tragédias cariocas. Pronto, 3 Nelsons, olha. Com as quais o dramaturgo enjeitado, mas jornalista muito lido, volta à realidade cotidiana, nele redescobrindo as aventuras perenes de amor e morte. A classificação procede, mas não pretende limitar as interpretações. Há, na verdade, vários Nelsons, como os diretores, entre eles Antunes Filho, têm sabido enxergar. Então, aqui foi a divisão. Eu organizei por quantidades. Há, no mínimo, 3. Pode ter outros, mas eu vou falar aqui no meu texto, no meu parágrafo, de 3. Então, eu já situo o leitor. Essa forma, turma, é muito bacana. Quer ver outro exemplo? O povoamento do sul do Brasil processou-se de 2 modos diferentes. Olha, de novo a organização. 2. Quais são esses 2? No litoral, pela vinda de colonos açorianos que chegavam com algumas ferramentas, sementes, um pouco de dinheiro. Pronto. Citei uma no litoral. A outra qual é? No interior. Pronto, já está aqui. Pela chegada de famílias paulistas que seguiam os caminhos do altiplano. O duplo aspecto do povoamento dará lugar a 2 tipos de sociedade e 2 tipos de economia. Tá vendo aí a relação, a estruturação? Ah, turma, o texto fica tão bacana. Tomara que vocês aí se animem, né, a organizar sempre de uma forma interessante como a gente está apresentando. Mas tem outras maneiras de começar? Sim, tem outras maneiras de começar. Vamos agora a outros tipos de desenvolvimento, né, de feitura do tópico inicial, que é a nossa frase núcleo, tópico frasal. Alusão histórica. Consiste em elaborar uma frase núcleo que faça referência a fatos históricos, lendas, tradições, crendices, anedotas ou a acontecimentos de que o autor tenha sido participante ou testemunha. Ou seja, eu faço uma alusão histórica, eu faço uma citação, ok? Vejamos, após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Preparou-se o terreno para a construção da chamada aldeia global. Então, após a queda do Muro de Berlim, tá vendo? Eu faço uma referência histórica, faço uma alusão a um momento, né? Outro exemplo, todo brasileiro é mestiço, se não no sangue, nas ideias. Lembra? No anterior foi alusão histórica, agora é citação. Como que eu sei, professora? Turma, está entre aspas. Está entre aspas, alguém disse. Por isso que o tópico está marcado de verde também. Lembra que o tópico pode ser 1 ou 2 frases? A primeira eu apresento a citação, na segunda eu digo de quem é. Olha como que fica. Todo brasileiro é mestiço, se não no sangue, nas ideias. A observação é de Silvio Romero e foi feita há cerca de um século. De fato, o material de que se alimenta a vida espiritual de todos os brasileiros provém de fontes étnicas muito diversas e muito misturadas. Tradições culturais europeias se cruzam com raízes africanas e matrizes indígenas, antes de receberem influências asiáticas, sobretudo através da imigração japonesa. A riqueza, a universalidade de uma cultura nacional depende de muitos fatores e depende decisivamente de sua capacidade de saber assimilar a diversidade das experiências humanas que lhe chegam através dos mais distintos caminhos, né? Então, o começo é o norte para todo o desenvolvimento. Essa forma é muito bacana, alusão histórica ou, aqui nesse exemplo, citação. Vamos a outro.
Omissão de dados identificadores. Mantém o leitor em suspense durante algum tempo, omitindo-lhe inicialmente informações que possam evidenciar o verdadeiro objetivo com que o autor está produzindo o texto. Vejamos então. Numa sauna, meia dúzia de mulheres vai aos poucos se despindo. Uma meia, uma frustração amorosa, uma camisa, um sentimento de inutilidade. A gente fica, meu Deus, mas do que se trata? E aí o desdobramento exatamente traz a explicação. A cena é da peça Na Sauna, da inglesa Nell Dunn, adaptada para o cinema por Joseph Losey e montada no Teatro Vila Lobos, no Rio de Janeiro, sob a direção de Bibi Ferreira. Vejam que apresentou-se algo que ficou incompleto. Ficou incompleto. Então, o desenvolvimento vai tratar de explicar. Então, eu deixo em aberto numa sauna, meia dúzia de... O que é isso? Do que se trata? Vai vir só depois. Próximo. Esta palavra já virou uma das principais bandeiras da juventude. Com certeza, não é algo que se refira somente à política ou às grandes decisões do Brasil e do mundo. Ela deveria pautar a conduta do ser humano em todos os seus aspectos, pois sem ela a convivência em sociedade se transforma em um caos, Então, olha só, do que se trata esta palavra? Qual palavra, Então, ela deveria, ela quem? Eu não estou sabendo quem é. Sem ela, a convivência, poxa, ficou tanta interrogação, Ou seja, foi omitido, eu não sei. O que é essa palavra? Ela. Infelizmente, existem espalhados por aí centenas de milhares que fazem pouco caso dela, a ética, e entre estes está a maioria dos políticos. Então, aqui a gente descobre quem é. Não é uma boa estratégia, bem interessante? Eu omito para depois dizer. Agora, eu também posso interrogar. Apesar de não ser uma forma inovadora de fazer a frase núcleo, atrai o leitor, que busca a resposta nas frases seguintes que compõem o texto. Qual é o objetivo do seguinte, das frases seguintes? Responder à pergunta. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Então, olha, a pergunta fica clara. Você pode tratar de responder. Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano, o cidadão é lesado por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Turma, acho que essas formas de começar o parágrafo são muito interessantes para a gente como leitor, Como leitor, a gente observa que tem realmente uma organização, que foi por conta do planejamento anterior que o parágrafo ficou tão bom. Ele realmente tem um começo que pode ser feito de diversas formas, uma alusão histórica, uma interrogação, posso omitir algum dado. E aí sim, se eu tenho consciência da forma como eu comecei, então eu tenho também uma estratégia boa para desenvolver. Eu posso responder a pergunta, eu posso apresentar algo que eu não apresentei, que eu omiti no começo, eu posso explicar como foi feito, se é uma alusão histórica, eu posso enumerar, detalhando. Então, realmente evidencia que o autor planejou. Então, o leitor recebe de uma forma diferente também. Vamos lá seguir por nosso caminho. Ainda estamos na interrogação. Vejamos outro exemplo. Por que algumas crianças se prendem à televisão mais que outras? Pesquisas mostram que as crianças que assistem por mais tempo à televisão são aquelas que possuem pais mais autoritários e mais frustrantes. Assim, também o uso da televisão depende das relações das crianças com seus pares. A criança que vive mais na família e menos com seus colegas de idade assiste mais à televisão. Então, faço uma pergunta e respondo. Eu tenho também uma outra possibilidade bem legal. Uma sequência de frases nominais. Inicia-se o parágrafo com uma série de frases nominais, frases sem verbo. É um tipo de tópico frasal bastante expressivo. Quer ver? Desdobramento de shopping, desabamento de shopping em Osasco. Morte de velhinhos numa clínica do Rio. Meia centena de mortes numa clínica de hemodiálise em Caruaru.
Chacina de Sem Terra em Eldorado dos Carajás. Muitos meses já se passaram e esses fatos continuam impunes, comprovando a máxima de que no Brasil a impunidade alimenta o crime. Eu coloco várias frases nominais porque depois eu vou reunir no desdobramento, né? São notícias aí. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa forma de iniciar o parágrafo, né? Ou seja, várias maneiras de construir a frase núcleo. Agora nós já podemos avançar, não podemos? Já que conhecemos diversas formas de começar a frase núcleo, agora eu tenho que pensar como eu vou desenvolver. Nós lemos rapidamente para que o nosso foco fosse exatamente a frase núcleo, né? A ideia nuclear que já é apresentada no começo. Mas e agora? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa no processo de elaboração do parágrafo é conhecer o meio, a construção do desenvolvimento, ok? Vejamos aqui o que trouxemos para vocês. A construção do desenvolvimento é a explanação da ideia central, do tópico frasal, contida na frase de abertura do texto, que é a síntese do parágrafo, como já vimos. Então, eu vou explanar, eu vou desenvolver. É uma exposição de pormenores que irão compor o que chamamos de corpo do parágrafo. O Otto Moacir Garcia afirma que a preocupação maior do autor deve ser sempre fundamentar de maneira clara e convincente as ideias que defende. Muita gente não tem uma paciência para esse momento, mas aqui, turma, é que mora a fundamentação. Aqui é que mora, né, a maneira como eu vou defender as ideias. Então, é muito importante que eu gaste um tempo planejando o desenvolvimento. O desenvolvimento deve conter apenas ideias objetivamente vinculadas a quem? A frase núcleo. A frase núcleo é a sua frase guia, então o desenvolvimento tem que se relacionar a ela. Por isso que fica bem encadeado e o texto fica coeso. Magda Soares ainda reforça a inclusão de aspectos ou detalhes incoerentes com o objetivo, a exclusão de aspectos ou detalhes exigidos pelo objetivo, tornarão um parágrafo que mal estruturado, confuso ou incoerente. Ele precisa estar conectado. Logo, se trata de planejamento, então eu tenho um plano do desenvolvimento. Esse plano determina a ordem que serão apresentados os aspectos ou detalhes, garantindo com isso uma boa estruturação. Tá vendo? O exemplo é ótimo, né? Vai mostrar para a gente um encadeamento através dessas setas, né? Quem gosta de trabalhar com mapa mental também planeja muito bem assim, porque faz com que você observe o direcionamento. Vamos então à prática? Vamos lá. Exemplo 1. O tema é desemprego. Delimitando, turma, o problema do desemprego nos centros urbanos. E aí, qual é o objetivo? Indicar as causas do desemprego no centro urbano. Logo, no plano de desenvolvimento, eu tenho a primeira, a segunda e uma terceira parte. Eu, então, posso indicar na primeira parte uma das causas, a imigração dos habitantes da zona rural para a zona urbana. É, então, uma causa do desenvolvimento, vai estar aqui. A outra, falta de habilitação profissional dos que buscam emprego. Então, as pessoas buscam emprego, mas elas não estão preparadas para executá-los. E outra causa é a terceira parte que apresenta a automatização do trabalho e a substituição do homem pela máquina. Veja que está tudo vinculado. Eu tenho um tema, delimito, é o problema do desemprego, mas eu vou indicar as causas e aí planejo o desenvolvimento. Outro plano, vamos ver. Agora eu vou usar o mesmo tema, que é o desemprego. Vou delimitar falando do problema do desemprego, mas o objetivo é indicar as consequências, tá vendo? Ó, as consequências já vai mudar. O meu plano de desenvolvimento vai ter mais partes, 4. Na primeira parte, surgimento das favelas, é uma consequência, né? Outra, segunda parte, fome, subnutrição e doenças, então, outra causa.
Terceira parte, vadiagem, roubo e crimes. Terceira, né, mais uma causa. Quarta parte, número crescente de menores desamparados. Veja que bacana, né? Esse planejamento. Mais um, para vocês ficarem fera. A linguagem, lembra dela? Esse tema, esse assunto? Delimitando a linguagem do corpo, lembra? Estabelecimento do objetivo, mostrar que a linguagem do corpo é sensual, engraçada e sensível. Então, qual é a frase núcleo? Ela pode ser sensual, engraçada e sensível. Calma, não é a mulher ideal, é a linguagem do corpo. Logo, o que vai vir depois aqui? Explicar por que ela é sensual, por que ela é engraçada e por que ela é sensível. É o meu plano de desenvolvimento, né? A gente vai ver, então, isso depois. Ela pode ser sensual, engraçada e sensível. Calma, não é a mulher ideal, é a linguagem do corpo. Entra o que a gente falou. A linguagem do corpo tem 3 características. É sensual quando em um encontro, por exemplo, um casal utiliza olhares intensos, gestos calculados e expressões corporais atrevidas para expressar suas emoções. É engraçada quando o humorista, para dar o correto tom da piada, faz caretas, imitações e até mímicas com o intuito de fazer o espectador rir. É finalmente sensível quando um ator, ao final de um espetáculo, curva-se diante do público para agradecer os aplausos, que também identificam a sensibilidade do público para afirmar que está satisfeito com a apresentação. Viram aí que bacana é quando a gente consegue atender todos os passos? Então, relembrando, nós temos um tema, delimitamos esse tema, a gente apresenta o objetivo, começa bem, ou seja, planeja uma boa frase núcleo, um bom tópico frasal. Depois a gente planeja o desenvolvimento e aí a gente consegue articular esse texto, não tem para onde fugir. Se você estava sem ideia ou se você tem ideia demais, você consegue controlar essas ideias, tá bom? Então, turma, vamos conhecer diferentes possibilidades? Agora vamos à prática conhecendo, né, exatamente alguns desenvolvimentos. Olha aí, diferentes possibilidades de construção, caminhos diferentes, né? Então, um deles é a enumeração de detalhes, fatos, motivos, etc. E aí nós trouxemos aqui algo bem bacana para vocês. O mesmo tópico frasal desenvolvido de formas diferentes. Quer ver? A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doença do coração. Observa, o que tem aí na frase núcleo que pode ser desenvolvido? Vida agitada. O que seria uma vida agitada? Grandes cidades. Como que se caracteriza uma grande cidade? E doenças do coração, né? Então, nós temos aqui, 3 partes que podem ser desenvolvidas. Logo, se o plano de desenvolvimento diz que pode ser desenvolvido por enumeração, preciso enumerar coisas. Olha como ficou. O tráfego intenso, o ruído do tráfego, as preocupações geradas pela pressa, né? A professora Fátima precisava ter colocado um S aqui. Turma, desculpa. Né? Então, as preocupações geradas pela pressa, o almoço corrido, o horário de entrar no trabalho. Ufa, já até cansei, turma. Tráfego intenso, ruído do tráfego, preocupações geradas pela pressa, o almoço corrido, o horário de entrar no trabalho. Tudo isso abala as pessoas, produzindo estresse ou ataca o coração. Tudo isso foi reunido. Então, veja, eu enumerei, disse um monte de coisa, né? Depois, o mesmo tópico, só que agora por definição. Olha só. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doença do coração. Vida agitada é aquela em que o indivíduo não tem tempo para cuidar de si próprio, mercê dos compromissos assumidos e do tempo exíguo para cumpri-los. Entre as doenças do coração, a mais comum é a que ataca as artérias coronárias, assim chamadas porque envolvem o coração, como uma coroa para irrigá-lo em toda a sua topologia.
Olha, turma, o mesmo tópico frasal, a mesma frase núcleo, desenvolvida de forma diferente. Lembra da aula de tipologia textual? Então, o que mudou aqui foi o tipo, né? A sequência linguística. Vocês já conseguem pensar para onde será produzido cada um desses parágrafos? O primeiro cabe melhor numa revista, de repente, que vem falando da rotina do dia a dia? O segundo, que já é por definição, será que não é uma revista mais especializada? Então veja, à medida que muda também o objetivo do parágrafo, muda também o lugar onde ele vai constar. Quer ver? Vejamos aí o mesmo tópico frasal, ainda desenvolvido de formas diferentes. Vamos lá. Analogia ou comparação. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doença do coração. Imagine o leitor, por exemplo, um automóvel dirigindo suavemente, com trocas de marcha em tempo exato, sem freadas bruscas ou curvas violentas. A vida útil desse veículo tende a prolongar-se bastante. Imagine agora o contrário, um automóvel cujo proprietário se compraz em arrancadas de cantar pneus, curvas no limite de aderência, marchas esticadas e freadas violentas. A vida útil desse último tende a decair miseravelmente. Olha que bacana essa, né? E tem ainda outra, turma. Desenvolvimento por exemplo específico. Com o mesmo tópico, Fátima? Exatamente. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doença do coração. Imaginemos um chefe de família que deixa sua casa às 6h30 da manhã. Olha o exemplo específico. Logo de início, tem de enfrentar a fila da condução, a angústia da demora. Será que vem ou não vem um ônibus? Finalmente vem, superlotado. Sobe ele aos trancos e logo enfrenta a roleta. Troco? Não tem troco para 20. Espera um pouco para passar na roleta. Agora tem, pode passar. Finalmente, o ponto da descida, o relógio do ponto, em cima da hora. Nesse momento, o relógio do coração do nosso amigo já passou do ponto, está acelerado. Então, olha que interessante, esse aqui já foi mais narrativo, contou a vida de uma pessoa, né? Desenvolveu, por exemplo, específico. E aí, o que aconteceu? O relógio dele, né, foi colocado de diversas formas. O relógio do ponto, né, o ponto da descida, aí o relógio do coração e passou o ponto. Então a repetição brincou e mostrou como que a vida agitada causa as doenças, né? Tem o ponto da descida, tem o relógio do ponto, o relógio do coração passou do ponto, ou seja, foi ruim. Então entraria esse parágrafo em um outro veículo, né? Em um outro lugar, porque vai contando da vida. Tem outra, Fátima? Tem, turma, olha só esse. Desenvolvimento por fundamentação da proposição. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doença do coração. E agora? Como será que vai ser desenvolvido? Somente na última década, segundo informações da Secretaria de Saúde de São Paulo, o paulistano se infartou 20 vezes mais do que no decênio anterior. O estresse causado pela vida intensa acelera os batimentos cardíacos por intermédio da injeção exagerada de adrenalina e apressa o surgimento dos problemas de coração. Turma, muito bacana, não é essa daí? É mais séria essa forma de desenvolver, não é verdade? Anterior, que era, por exemplo, específico, tornou até mais leve o texto. Esse daqui já mostrou, não, a Secretaria de Saúde, dados apontam para isso, tem uma seriedade, é mais científico. Então, aparece em outro momento. Os dois são importantes, né? Mas vão aparecendo aí de forma diferenciada, tá? Eu espero que vocês tenham curtido um mesmo tópico desdobrado, desenvolvido de formas diferentes. Lógico que a gente poderia ter analisado outros, tá? Outros tópicos, o mesmo desenvolvimento, né? Por enumeração de detalhes, por fundamentação da proposição, por exemplo específico, mas eu achei interessante trazer o mesmo tópico desdobrado de maneiras diferentes, porque revela que o objetivo do texto, ele vai direcionar a nossa escrita.
E aí, turma, quando está tudo vinculado ao tópico frasal e o desenvolvimento bem feito, você pode até deixar de fazer a conclusão. A conclusão, então, é o nosso próximo passo. Vamos a ela? Os processos de elaboração do parágrafo. Chegamos ao fim. Escolhemos bem um tema, delimitamos. Estabelecemos o objetivo, ótimo. Elaborou uma frase núcleo bacana, construiu um bom desenvolvimento, agora é a elaboração de frase conclusiva. A última etapa é a conclusão. Sua elaboração consiste em retomar a delimitação do assunto, vai fechar, né? Acrescentando uma ideia ou opinião, tendo cuidado de não repetir algo que já tenha sido exposto ou desenvolvido. Pode-se até levantar uma questão que servirá para a reflexão posterior do leitor. O importante nessa etapa é o fechamento da argumentação de modo coeso e coerente. É necessário salientar que a estrutura definida até aqui pertence ao chamado parágrafo padrão, o qual consiste em uma explanação escrita com, no mínimo, 5 períodos. Pronto, turma, eu acho que já não resta mais dúvida, né? Essa organização garantirá um texto melhor. Ué, professora, mas você não falou de parágrafo? Sim, vamos reunir tudo, né? O parágrafo é uma unidade de composição. Se eu tratei de orientá-lo bem, então eu consigo desdobrar também outros parágrafos da mesma forma, com começo, meio e fim, garantindo que o texto fique coeso, bem unido, entrelaçado, nesse tecido bonito, nessa tessitura verbal, que é exatamente a colocação das minhas ideias no papel, com uma progressão textual efetiva. Turma, dica melhor que essa não tem. Capriche no começo, meio e fim do parágrafo, organize bem as suas ideias, planejando tudo, né, de forma organizada. Maravilha, vai ficar perfeito o que você quer comunicar, o que você quer dizer. Não terá nenhum problema nesse processo de comunicação. Lembrando que isso pode ser feito tanto de forma oral como de forma escrita. Capricha então e bons textos para vocês. Até mais!